Falado sobre o torniquete, vamos para a segunda opção, que eu coloquei para vocês, que é a compressão direta. Na verdade, a compressão direta, geralmente, ela é a primeira opção. Quando eu vejo aquela ferida, que geralmente a gente enxerga, a maioria dos pacientes tem é aquelas lacerações, feridas, eu vou já mostrar umas fotos para vocês, tá? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é esse tipo de compressão. Por que eu coloquei o torniquete primeiro? Porque o torniquete, ele leva algumas peculiaridades e ele gera mais curiosidade. Então, a gente coloca ali como primeiro. Mas, a primeira coisa que eu tento fazer, de fato, é a compressão direta, que nada mais é do que eu, de fato, comprimir aquele local que está ferido, certo? Um pouco de gaze ou atadura, ou algum pano, se for em questão de primeiros socorros, e comprimir aquele local. Com uma única observação: quanto menor o espaço, quanto menor a área de pressão, maior será essa pressão. Então, nada de usar muito tecido em cima da ferida, nada de usar muita gaze, nada disso, porque aí eu perco o que eu precisava para parar o sangramento, que era aquela pressão lá no vaso. Porque o que vai parar de fato o sangramento é a compressão que tu faz, é a pressão que tu faz, é o colabamento desse vaso. O vaso vai fechar e por você apertar bastante, ele fecha e aí, de fato, ele coagula o sangue lá e beleza. Se eu coloco muita camada de tecido, seja atadura, gaze ou pano mesmo, o que eu causo, né? Eu causo um aumento da distância da pressão. E aí eu não consigo parar o sangramento. Eu estou só enxugando sangue. E não vale a pena, não é isso? Então, a gente vai aprender. Isso aqui na prática, gente, a gente vai ver tudo isso, tá? Não se preocupem. Beleza. Terceira opção, curativo compressivo. Tá, professor, o que é o curativo compressivo? Beleza. Curativo compressivo é uma compressão direta que a gente não precisa ficar segurando. Por quê? Anotem aí que isso aqui é importantíssimo, tá? Existe um negócio chamado cascata de coagulação, certo? O que é isso, Ismael? Todas as transformações que o nosso organismo precisa fazer para que a gente coagule esse sangue, tá? A gente chama de cascata de coagulação. O tempo estimado para a cascata de coagulação do nosso organismo é de aproximadamente 10 a 12 minutos. Ou seja, se eu começo a comprimir fazendo a compressão direta, eu preciso segurar essa compressão pelo menos de 10 a 12 minutos. Detalhe, isso não garante que quando eu tirar a minha mãozinha ou tirar aquele pano, aquele tecido que eu coloquei em cima, não vai voltar a sangrar, porque a cascata de coagulação ela pode ser feita sobre a coisa que você está utilizando. Por exemplo, uma vez eu tive um corte no meu dedo, e aí eu tinha só papel, peguei o papel e comecei a fazer a compressão direta no meu dedo, não é isso? E aí, 10 a 12 minutos, segurando lá, beleza, segurei, parou de sangrar, beleza. Quando eu fui lavar a mão e fui tirar, ele voltou a sangrar, claro. Por quê? Porque a cascata de coagulação foi desfeita, né? A coagulação que estava no local foi desfeita. Então, 10 a 12 minutos é o que tu precisa para ele coagular, ou seja, o paciente vai parar de sangrar. Isso não significa que quando eu tirar o curativo, quando eu tirar o tecido, ele não vai voltar a sangrar, certo? Beleza? Até aqui tudo bem? E aí, se eu pego, por exemplo, um paciente que tem um ferimento na região, por exemplo, dos membros, é ruim de ficar segurando, porque aí eu tenho que ficar segurando 10 a 12 minutos e tenho que fazer outras coisas também, porque a gente tá no X ainda. A gente não chegou ainda no A, no B, no C, no D, no E, não é isso? Então, para isso, existe o curativo compressivo, que é uma forma de eu enfaixar o paciente, os membros dele, para comprimir aquele local. Então, ao invés de eu usar a compressão direta que eu preciso ficar segurando, eu utilizo o curativo compressivo. E tem uma técnica para isso, porque geralmente o curativo compressivo ele é utilizado de uma forma que eu utilizo um negócio chamado bandagem israelense. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a bandagem israelense, tá? Eu uso a bandagem israelense, só que aqui no Brasil é pouco utilizado, porque é caro, muito caro, tá? Uma bandagem israelense no Mercado Livre, ela varia entre 40 a 150 reais.
uso único, descartável, utilizado assim como uma atadura. Quem é que vai ter condições? Ou qual é a empresa que vai ter a condição de ficar pagando isso? Infelizmente, nós não temos, né? Então, acaba que a gente não faz esse tipo de uso. Então, a gente meio que improvisou uma forma de fazer o curativo com atadura de forma improvisada, né? Um curativo compressivo. Mas eu vou ensinar para vocês também na prática, tá? Beleza. E aí, Ismael, qual é a próxima? Se nenhuma dessas for o suficiente para parar meu sangramento, eu tenho outra técnica também, né? Que é o preenchimento de feridas. Feridas. O que é isso, professor? Preenchimento de feridas nada mais é do que eu preencher essa ferida com algum tecido. Geralmente utilizando atadura para isso. Sim, eu vou encher essa ferida de atadura. Ismael, quando é que é utilizado esse tipo de procedimento? Muito simples. Em situações onde, mesmo que eu comprima diretamente, o sangue continua a jorrar, porque provavelmente esse sangramento é muito interno e a pressão que eu faço em cima, ela fica superficial. Então eu vou precisar comprimir internamente. Exemplos: uma facada, tiro. A gente teve aqui em Vacaria, inclusive, com uma aluna minha que fez uma mordida de cachorro, que arrancou um pedaço do braço da senhora. Então, tem várias formas de eu precisar utilizar o curativo compressivo. Eu vou precisar preencher esse ferido, tá? E depois vai sair um videozinho menor, só eu mostrando essas técnicas para vocês, tá? Então, vai ter vários videozinhos de várias técnicazinhas para vocês revisarem quando vocês forem aprender. Mas, provavelmente, esses vídeos sairão depois da aula prática, que nós já estamos na reta final para começar as aulas práticas, tá? A reta final é ótimo, a reta inicial para começar as aulas práticas. Serão mais ou menos ali em meados do comecinho de agosto, no final de junho, a gente está conversando sobre isso para poder marcar, né, essas aulas, tá? Preciso que vocês se comprometam, preciso que vocês se disponibilizem e preciso que vocês comprem material, tá? Qual é o material, professor? Eu preciso que vocês usem roupa que vocês não se importam, tá? Porque vai rasgar, vai sujar. Eu preciso que vocês protejam os joelhos de vocês, os cotovelos de vocês, porque vocês vão lá no chão. Ah, professor, não quero comprar porque para mim não faz sentido comprar isso. Não tem problema. Mas saiba que muito provavelmente seu joelhinho vai rasgar e seu cotovelinho vai rasgar. Normal. As nossas joelheiras aqui acabam, rasgam, quebram. Imagina como é que fica o joelho. Então, se você precisa dele assim para usar diariamente e não pode ficar ralado, é interessante que você compre uma joelheira cotoveleira. E um sapato também que seja protetivo para o seu pé, que não seja qualquer tênisinho, tá? Porque lembra de uma coisa, gente, não é porque a gente vai fazer um treinamento marcado que coisas não podem acontecer, por exemplo, chuva. Vamos treinar na chuva. E aí, tem muita gente que, como é da enfermagem, da saúde, chega de tênis branco. O que acontece com o tênis branco? Ele não presta mais. Então, é interessante você ter um tênis ou um sapato ou uma bota dedicada a essa atividade, tá? Eu recomendo fortemente a compra de um coturno, de uma bota para esse tipo de trabalho. Mas se você não quiser comprar, se você não tiver esse interesse ou não tiver em condições no momento, não tem problema, escolhe um sapato ali dedicado que você não se importa, ou compra aquelas botas de pedreiro, que são R$ 70, R$ 60, e gasta elas, tá? Porque vocês vão precisar. E uma luva, tá? Luva não é de procedimento, uma luva mais resistente, porque vocês vão jogar a mão no chão também. Fora isso, o resto é resto, vocês vão vendo a necessidade de acordo com o passar do curso, tá? Mas aí eu preciso que vocês adquiram esse equipamento para que vocês não se machuquem, tá? Até porque eu sou responsável por vocês, beleza? Recados dados. Aí, a primeira aula que a gente vai ter é essa daqui, tá? Então, na prática. Então, vocês já entendem mais ou menos. Outra coisa. Antes da gente começar a marcar as práticas, eu vou fazer um aulão ao vivo com vocês. E este aulão precisa que todo mundo que vai iniciar as práticas agora, já no final de julho, no começo de agosto, precisa participar, porque a gente vai meio que revisar todo o conteúdo, tá? Então é um aulão que a gente vai fazer no YouTube, vai ser marcado, ou no Google Meet vai ser marcado e tudo, e eu preciso que vocês estejam cientes disso. Então, recado dado também, eu vou passar lá no grupo de vocês também, tá? Beleza, volta pra cá, bora. Tô sem medicação hoje, eu tô doido. Bora. Ó, 5,
Preenchimento de feridas, curativo compressivo, compressão direta, torniquete. Ismael, beleza. Tem alguma coisa a mais que consiga auxiliar esse processo todo? Tem. Eu tenho os agentes hemostáticos. Que é isso, professor? São substâncias, tá? São substâncias que você utiliza para poder conter esse sangramento, parar desse sangramento. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora de tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, pronto. Ó, olha só. Olha só, trouxe para vocês aqui lindamente um exemplo de de tudo que a gente mostrou ali, tá? Então, para começar, né, olha só esse equipamento aqui, o famoso torniquete que está na parte 1 da aula, não é isso? Beleza. Aqui, ó, eu tenho a bandagem israelense. Essa bandagem israelense, ela é justamente feita para eu fazer esses curativos compressivos. Não serve só para isso, mas ela é interessante para isso, tá? Aqui, a minha atadura que eu vou fazer curativo compressivo, compressão direta, tá? Isso aqui, ó, se chama combate gauze. É uma gaze de combate, geralmente utilizada por forças policiais. Ela é uma gaze tal qual essa daqui, certo? Tal qual essa daqui, que você está adquirindo na farmácia. Porém, ela tem dentro da trama do tecido uma substância, um líquido, que ele é hemostático. O que é hemostático, Ismael? Pela própria palavra dizendo, hemo de sangue e estático de parar, né, de cessar, ela para o sangue, essa substância. Então, ela diminui o tempo de coagulação que a gente precisa para parar esse sangramento. Então, ao invés de eu esperar mais ou menos 10 a 12 minutos com esse equipamentinho aqui, eu vou esperar de 5 a 6 minutos, ou seja, metade do tempo. É sensacional, principalmente para forças policiais que precisam utilizar isso aqui diariamente. Ah, professor, só para força policial? Não, eu acho que vocês poderiam ter também pelo menos um em casa, certo? Ou no kit de primeiro socorro de vocês. Beleza. A nossa gazezinha aqui que já é conhecida. E aqui no meio, olha só. Ácido tranexâmico. Que putaria é essa aqui, professor? Esse medicamento, também chamado Transamin, ele é um medicamento que é utilizado para conter sangramento, para parar sangramento, tá? Professor, a gente usa isso aqui no APH básico? Não, a gente usa isso aqui no APH avançado, geralmente é prescrito por um médico, o médico da ambulância vai prescrever isso aqui, e a gente vai fazer isso aqui dentro da unidade, tá? Mas funciona muito bem. Também é utilizado no meio intra-hospitalar, por exemplo, pacientes que estão sangrando muito, ou pacientes que entraram na cirurgia que sangra bastante, ou ou mulheres que estão com uma menstruação descontrolada, também pode utilizar essa medicação. Então, nós temos esses aspectos aqui, ó. Quando a gente fala de torniquete, quando a gente fala de compressão direta ou curativo compressivo, eu posso usar esse aqui e esse aqui. Quando eu falo de agente hemostático, eu estou falando de ou esse tipo de coisa aqui, ou medicamento, tá? São 5 coisinhas que nós temos, tá? Preenchimento de ferida, professor, como é que a gente fala? A gente fala disso aqui ou disso aqui, ó. Que essa gazezinha aqui, ela é juntinha, tá? Então, ela é uma mistura do Brasil com o Egito, não. Ela é uma mistura da gase normal com a atadura normal. Então, e ainda tem esse líquido, né? Então, ela é meio que, eu vou apagar isso aqui tudinho para vocês entenderem melhor. Olha só. Isso aqui é meio que a soma desses 3 aqui. Professor, e por que nosso SAMU, glorioso SAMU, não utiliza? Porque esta gazezinha aqui, na farmácia São João, você vai pagar ali uma média de 3, 5 reais. Não é isso? Isso aqui, na farmácia São João, você vai pagar ali 5, 7 reais, dependendo da qualidade dela. Isso aqui custa uma unidade, a média de 100 a 150 reais. Não dá, galera. Enquanto o Brasil for Brasil e esses impostos estiverem dessa forma, não dá. Simplesmente não dá. Então, 150 pila, você vai comprar um negócio desse aqui, então é muito caro, não é isso? Então, por isso que a gente não tem esse tipo de medicação, ou esse tipo de equipamento com facilidade. Ah, professor, e esse aqui? Por que a gente não tem? Pelo mesmo motivo. 40 a 150 pila
muito caro. Ambos são muito utilizados para agentes de segurança pública, porque eles só compram uma vez, não vai ficar gastando muito. E a vida deles realmente está em risco, diferente da nossa, que a gente vai salvar outras pessoas. Né? Essa é a diferença, né? A gente está salvando outras pessoas geralmente com recurso público ou privado que não é o nosso recurso. Já o policial, ele pega o dinheiro dele e compra as coisas para salvar ele mesmo ou a galera da equipe dele. Então, pelo trabalho ser um pouco mais arriscado, eles investem nesses equipamentos. Eu também acho que a gente deveria investir, tá? Eu acho que a gente deveria investir. Mas, tamo aí. E o tourniquet também é bem carinho, tá? Ele custa em média R$ 200 a R$ 300. Lembrando que se você comprar um tourniquet vagabundo, um tourniquet da Shopee, um tourniquet Xing Ling, ele não vai funcionar como deveria funcionar. Professor, mas eu comprei e usei e ele apertou. Pode ser que ele aperte, não tem problema nenhum. O que acontece é, eu não tenho isso por garantido. Se eu não tenho isso por garantido, é perigoso. Porque vai que eu vou usar e esse molinetezinho aqui quebra. Perdi minha perna, perdi a vida. Tá? Então, como a gente trabalha no cenário de emergência, onde eu só vou usar o tourniquet nas últimas condições que eu tiver, eu preciso daquele equipamento muito pronto e eu tenho que confiar nele. Uma coisa que eu não faço com esses tourniquets de 20, 30 reais, tá? Inclusive, eu tenho vários tourniquets de 20, 30 reais, porque a gente treina com eles e vocês vão ver que de vez em quando um quebra, tá? Detalhe, também é uso único, certo? Mas a gente vai fazer isso na prática, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Terminamos a aula do X. Isso é o X, tá? Isso é o X. Vocês, quando chegarem na prática, vocês vão entender um pouco melhor sobre o X, tá? Chegamos no X, entendemos o X. Top, 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 top. Beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre a abertura de vias aéreas, tá? Uma aula sensacional que vocês precisam aprender. Beleza? Conto com vocês na próxima aula. Já pula lá, se já estiver disponível, já pula lá. Beleza? Até mais, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Beijo, cheiro e tchau.